Olá pessoal, aqui é Giovana do Farmácia Fácil e hoje vamos dar algumas dicas para realizar os cálculos de diluição dos medicamentos no hospital. Tudo o que precisamos de informação estará na prescrição médica, na ampola do medicamento e no diluente, só precisamos interpretá-los. Vamos para o primeiro exemplo? Pela prescrição, observamos que uma senhora de 60 anos, pesando 82 quilos, precisará utilizar 120 mg de aminofilina diluídos em 50 ml de soro fisiológico por via endovenosa. Se olharmos a ampola da aminofilina, perceberemos os seguintes dizeres: 24 mg por ml, ou 240 mg numa ampola de 10 ml. E o que isso quer dizer? Que cada 1 ml da ampola tem 24 mg de aminofilina. A partir disso, é só montarmos uma regra de 3 simples. 24 mg de aminofilina está em 1 ml da ampola. 120 mg de aminofilina, que é o que ela precisa, estará em quantos ml da ampola? Vamos ver? 24 está para 1, assim como 120 está para x. 24 vezes x é igual a 1 vezes 120. X vai ser igual a 120 dividido por 24. X vai ser igual a 5 ml da ampola. Então, em 5 ml da ampola, nós vamos ter 120 mg de aminofilina. Para prepararmos a diluição que o médico pediu em prescrição, vamos precisar aspirar os 5 ml da ampola e infundirmos em 50 ml de soro fisiológico. Como normalmente a apresentação do soro fisiológico que tem nos hospitais começa em 100 ml, antes de adicionar a aminofilina no soro, nós vamos ter que desprezar 50 ml desse frasco de 100. Para ter os 50 ml de soro fisiológico. Pronto, a diluição está pronta para ser administrada. Vamos para outro exemplo? Um senhor de 54 anos, pesando 78 quilos, precisará utilizar 300 mg de acetilcisteína diluída em 50 ml de soro glicose 5% por via endovenosa a cada 12 horas. Não precisa se desesperar com esse tipo de prescrição. A gente só precisa olhar todos os dizeres da prescrição e o que tem de informação na ampola e no soro, no diluente que a gente vai usar. Então, vamos ver a ampola de acetilcisteína. Nela está escrito o quê? Que em 100 mg por ml. E a ampola é de 3 ml. O que tudo isso quer dizer? Que cada 1 ml da ampola tem 100 mg de acetilcisteína e a ampola inteira tem 3 ml. Ou seja, 100 mg de acetilcisteína está para 1 ml da ampola. 300 mg de acetilcisteína, que é o que o senhor precisa, vai estar em quantos ml da ampola? Vamos lá. 100 está para 1, assim como 300 está para x. 100 vezes x é igual a 1 vezes 300. X vai ser igual a 300 dividido por 100. X vai ser igual a 3 ml da ampola. Como normalmente a apresentação dos soros glicose 5% começam em 250 ml, antes de adicionarmos a acetilcisteína, nós vamos ter que desprezar 200 ml do soro glicose 5%. Desprezando esse volume, adicionaremos 3 ml da acetilcisteína e pronto! A diluição vai estar pronta para ser administrada. Vamos para mais um exemplo? Um homem de 36 anos, pesando 91 quilos, precisará utilizar 4 mg de dexametasona, diluída em 100 ml de soro fisiológico, via endovenosa, cada 6 horas. Vamos olhar a ampola? A ampola de dexametasona apresenta os seguintes dizeres: 10 mg por 2,5 ml. Vamos ordenar? 10 mg de dexametasona estará em 2,5 ml da ampola. O que a gente precisa? 4 mg de dexametasona. Vai estar em quantos ml da ampola? Vamos fazer a conta. 10 está para 2,5, assim como 4 está para x. 10 vezes x
é igual a 2,5 vezes 4. X vai ser igual a 10 dividido por 10. Ou seja, X vai ser igual a 1 ml da ampola. Então, vamos aspirar 1 ml da ampola de dexametasona e infundi-lo em 100 ml de soro fisiológico. Pronto! A diluição está pronta para ser administrada. E aí, deu para entender como fazer os cálculos de diluição? Na descrição do vídeo estará um link com vários exercícios de diluição de medicamentos para vocês fazerem. No próximo vídeo falaremos sobre reconstituição e diluição, principalmente de antibióticos. E lá eu também vou deixar mais exercícios e o link com as respostas destes exercícios que eu estou deixando aqui nesse vídeo. Então, muito obrigada até agora e até o próximo vídeo.